Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Amém. Quem trouxe a sua Bíblia em nome de Jesus? Abaixa um pouquinho, gente, abaixa um pouquinho. Deixa bem baixinho. Glória a Deus. Quem trouxe a sua Bíblia? Evangelho de Mateus, capítulo 26. Faremos menção do versículo 37. Depois faremos menção de um outro texto mais próximo ao que vamos fazer a leitura. Amém? Meus irmãos, motivo de alegria estar aqui convosco, sempre muito bom. Mateus capítulo 26, versículo 37. Muito bom estar conhecendo mais uma parte do corpo de Cristo, composta por esta igreja. A quem não nos conhece, eu sou o pastor Luiz, somos a Assembleia de Deus Madureira, Campo de Taguatinga. Somos co-pastor de uma congregação subsede, mas não usamos mais esse termo subsede, mas uma congregação na expansão do Setoró. Trago de lá um abraço do nosso pastor local a esta igreja. Amém? Glória a Deus. Evangelho de Mateus capítulo 26, versículo 37 diz: E levando consigo Pedro e a dois, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Versículo 48. Versículo 48 diz assim: Ora, o traidor lhe tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijar é esse, prenda-o. Vamos agora ao capítulo 27. Versículo 38. Que nos diz assim: E foram crucificados com ele dois ladrões, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, balançavam a cabeça e diziam: Ó tu que destrói o santuário em 3 dias e reedifica, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel, desce da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu peço a sua total atenção nesse momento. Queridos, falar de Jesus é um privilégio. Quando se trata da mensagem da cruz, a mensagem da cruz para muitos é loucura. Quando se trata da mensagem da cruz, para muitos é algo sem muita importância. Paulo, em uma de suas cartas, disse que a mensagem da cruz, para quem não crê, pode ser loucura, mas para quem crê, é poder de Deus. Quando se trata da mensagem da cruz, eu costumo dizer que a mensagem da cruz é a mensagem responsável por cada vida que está sentada aqui nesse culto hoje. Porém,
A mensagem da cruz envolve um texto, envolve um contexto, envolve uma história, envolve acontecimentos. E hoje, perguntando ao Senhor o que falaria essa noite, o Senhor trouxe ao meu coração a mensagem da cruz. Nós pregamos há 20 anos aproximadamente, e há dias em que a gente fica preocupado com o que vamos falar, porque não se trata da minha mensagem, não se trata do que eu sei, mas se trata da palavra de Deus e da vontade de Deus sendo feita em um culto. Quando o Senhor me direcionou a mensagem da cruz, a minha alma se alegrou, e o Espírito do Senhor falou muito forte comigo aquilo que postei. Nessa noite nós falaremos um pouco sobre propósito. Deus tem um propósito estabelecido sobre todas as coisas debaixo do céu. A Bíblia nos diz que o propósito da salvação da humanidade não foi revelado aqui em Mateus, Marcos, Lucas e João. O propósito da salvação não foi revelado quando Cristo subiu em uma cruz, mas o propósito da salvação foi revelado quando o homem pecou no jardim do Éden. A Bíblia nos diz que uma certa feita, Deus, ao criar todas as coisas, há uma espécie de gangorra na criação. Eu não sei se você já observou esse pequeno detalhe. Deus constrói ou cria algo no céu, no outro dia cria algo da terra, no terceiro dia cria algo do céu, no quarto dia cria algo da terra, quinto dia céu, sexto dia terra, e ele fica nessa gangorra, céu e terra, a criação, céu e terra, e ele vai criando as coisas no céu e as coisas da terra. Porém, a Bíblia diz que quando Deus foi criar e formar o homem, ele vai pegar da terra, vai pegar a água, vai formar um boneco de barro, vai lhe soprar as narinas. Por quê, pastor? Porque quando Deus criou o homem, ele não poderia ter uma criação tão perfeita como o homem, sem algo da terra e sem algo do céu. O homem é o objeto criado por Deus que carrega tanto a parte terrena como a parte celestial, o fôlego de vida. A Bíblia nos diz que Deus criou o homem, criou a mulher da sua costela, colocou ambos em um jardim perfeito para serem pessoas perfeitas e imortais. Um belo dia a serpente entra no meio deles, confunde a palavra de Deus que estava ao coração deles, e agora eles vão pecar contra Deus, retroceder contra a palavra de Deus, e ambos vão cair. Quando Adão e Eva pecou contra Deus, aí sim a expressão que fala que Deus desce no jardim aparece. Porque antes de Deus descer no jardim do Éden, Deus apenas se relacionava com Adão no espírito, assim como se relaciona comigo e contigo. Mas quando o homem pecou contra Deus, aí sim aparece a expressão, e desceu o Senhor no jardim, e procurava Adão. O pecado foi revelado, Deus sentenciou Eva dores de parto, Deus sentenciou Adão, do suor do teu rosto agora vai ter que comer. Mas quando ele olha para a serpente, ele diz, vai rastejar e comer do pó da terra, e porém, do fruto daquela mulher vai nascer aquele que vai pisar a sua cabeça. Aqui foi revelado o propósito, o projeto perfeito da salvação humana. A Bíblia diz que a promessa do Gênesis vai percorrer todo o Antigo Testamento. A promessa do Gênesis era salvar a humanidade através de um homem, de um ser, de um filho, de uma semente. A Bíblia diz que todo o Antigo Testamento, Jesus, ele de certa forma, direta ou indireta, ele vem aparecendo. Prova disso é quando a gente olha para o livro do Êxodo, para o livro de Número, para o livro de Deuteronômio. Nós vamos ver Cristo se revelando em algumas horas, em alguns momentos na caminhada do povo de Israel.
Quando o povo tinha fome, durante a manhã, tinha pão, maná, que descia do céu. Por quê? Jesus é o pão da vida. Quando o povo tinha sede, a rocha tinha que brotar água para o povo beber. Por quê? Cristo é a água da vida. Quando o povo não queria se queimar do sol, o Senhor preparava uma coluna de nuvem para que o povo não se queimasse durante o dia. Mas quando o povo estava durante o período da noite para não morrer de frio, Deus preparava uma coluna de fogo para o povo não morrer de frio. Por quê, pastor? Jesus é aquele que guarda o seu povo durante o dia e durante a noite. A Bíblia nos diz que em todo o Antigo Testamento, de certa forma, Jesus vem aparecendo. Ele pode ser a rocha que deu água para o povo, mas ele pode ser a água que sustentou o povo no deserto. A Bíblia nos diz também que houve um sacrifício. Quantos sacrifícios? Muita gente, pouco barulho. Houve um sacrifício que foi feito apenas uma única vez em toda a história da Bíblia, no Antigo Testamento. É o sacrifício de um boi ou de um novilho avermelhado. Por que o novilho avermelhado? Quando Deus criou Adão, o nome de Adão aponta-se para vermelho, ou aquele que se avermelhou. O segundo Adão é aquele que se avermelhou, se tornou como homem, como foi lido ainda há pouco em Filipenses capítulo 2. Se esvaziou de si mesmo, esvaziou-se de sua glória, não usurpou o lugar de Deus, e por isso Deus lhe deu um nome que está acima de todos os nomes. Quem é esse? Jesus. Esse novilho avermelhado foi sacrificado uma única vez, e o Cristo, aquele que se avermelhou, não foi sacrificado duas, mas somente uma vez. Aonde? Na cruz do Calvário. A Bíblia nos diz, irmãos, então, que o plano perfeito de salvação vem percorrendo todo o Antigo Testamento. No livro de Josué, capitão do exército do Senhor, que apareceu a Josué. No livro de Ruth, ele é o resgatador de Ruth. No livro de Jó, ele é o redentor que vive e a qualquer momento se levantaria em favor do seu servo Jó. No livro do Salmo, no 22, ele é o Cristo da cruz. No 23, ele é o bom pastor. Mas no 24, ele é o Rei da glória. Em todo o Antigo Testamento, o propósito de salvação do homem veio se revelando de formas ocultas, porém muito reveladoras. E a Bíblia diz agora que se cumpre a promessa do Gênesis. O tempo passa e a Bíblia diz que o anjo do Senhor vai visitar Maria, e ao visitar Maria, ele sauda ela dizendo: salve agraciada. A partir de hoje eu lhe trago uma missão. Qual é? Gerar o Filho de Deus. Qual o nome da criança? Emanuel. Isaías profetizou que o nome dele era Maravilhoso, Pai da eternidade, Conselheiro, Príncipe da paz. Só que agora, Maria, você vai colocar o nome do menino de Jesus, ou Emanuel. Por quê? A partir do momento em que ele sair do seu ventre, será Deus conosco na terra. O menino nasce aos 12 anos, sobe para Jerusalém, para o templo, é dia de festa. José e Maria esquecem o menino e vão para casa. Uma caminhada de um dia inteiro sem Jesus no meio deles. Sabe qual é o maior perigo de nós que cremos no Senhor e na sua palavra? É perder Jesus por conta das distrações da festa. José e Maria caminharam um dia inteiro. Depois de um dia inteiro caminhando, eles perceberam: cadê Jesus? Um dia inteiro sem Jesus. Ao findar do dia eles percebem: Jesus não está aqui. Procura entre os nossos, também não está. Procura entre os parentes, e coisa difícil às vezes é achar Jesus no meio dos parentes. Também não estava. Aí eles tiveram que voltar para buscar Jesus. Eu costumo dizer, pastor Arley, que todo cristão precisa trilhar um caminho de volta na sua trajetória. Em toda caminhada cristã, um dia eu ou você vamos ter que trilhar um caminho de volta. E a Bíblia diz que eles voltam, buscam Jesus e vida que segue. Os relatos bíblicos se calam, mas quando voltam a falar de Cristo, Jesus já tem 30 anos de idade, e agora ele desce ao Jordão para ser batizado por João.
João batiza ao sair das águas. Eu gosto de um detalhe que Lucas fala. Mateus não fala, Marcos não fala, mas Lucas fala. Lucas fala assim, que depois que Jesus saiu das águas, ele se retirou para orar. Terminando de orar, o céu se abriu. O Espírito em forma corpórea de pomba desce, e o Pai confirma o Filho dele na terra, dizendo: esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Um belo dia eu parei nesse texto e fiquei pensando na profundidade que era Deus revelar o Filho na terra. Conforme a Bíblia diz que Jesus era o mistério escondido de Deus. Se é o mistério escondido de Deus, antes do Pai revelar ele, após sair das águas e o céu se abrir, nem os anjos do céu, nem a terça parte caída com Lúcifer sabia quem era o Filho de Deus, antes desse acontecimento. Mas a partir do momento em que o céu se abre, o Espírito desce e Deus brada dizendo: esse é o meu Filho amado. Agora sim, Satanás e os seus demônios sabem quem ele é, e os anjos que estavam adorando ao Senhor no céu também sabem quem é o Filho de Deus. Esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Jesus se retira, vai para o deserto, 40 dias em jejum, em propósito com Deus. O diabo se materializa no último dia e aparece a Jesus e lhe faz 3 propostas. Quantas propostas eu disse? 3 propostas. Primeira proposta: transforma a pedra em pão, se tu é o Filho de Deus mesmo. Jesus não precisava provar nada para o diabo, é por isso que ele responde: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Segunda proposta, ele leva Jesus em um alto monte e fala bem para ele assim: ó, o negócio é o seguinte, pode te atirar daqui, porque está escrito. Olha o diabo tentando pregar para o dono da palavra. Está escrito que aos seus anjos ele dará uma ordem ao teu respeito. Só que Jesus rebate usando a mesma palavra, pois ele é a própria palavra, dizendo assim: não tentarás o vosso Deus. Terceira proposta, eu costumo dizer que nessa terceira proposta muitos pregadores e cantores da atualidade estão fechando com o diabo. Por quê, pastor? Qual é a terceira proposta? Se te prostrares perante mim, eu lhe darei todas essas glórias e reinos que você está vendo. E por que muitos pregadores, cantores e profetas e homens de Deus e mulheres de Deus estão fechando com o diabo? Porque quando o diabo mostra para elas o leque de glória que ela pode ter, muitos estão se curvando diante dele por conta da glória na terra. Só que Jesus disse: porque nem o diabo aceita qualquer tipo de adoração, e ele vai exigir que Jesus tem que se prostrar diante dele. É por isso que a gente não pode oferecer a Deus qualquer culto, porque nem o diabo aceita qualquer culto. Mas Jesus vai rebater Satanás dizendo: aparta de Satanás. Por quê? Somente a um Deus adorará, e somente a ele prestará culto. O céu se abriu, e sabe o que é lindo? Eu vejo dentro da Bíblia o céu se abrindo algumas vezes. Em Gênesis 28, o céu se abriu para Jacó. Em Ezequiel capítulo 1, o céu se abriu para Ezequiel. Em Mateus capítulo 3, o céu se abriu para Jesus. Em Atos capítulo 7, o céu se abriu para Estevão. Em Apocalipse capítulo 4, o céu se abriu para João. No arrebatamento da igreja, o céu vai se abrir. Aleluia, eu estou sentindo Jesus aqui, aleluia. No arrebatamento da igreja, o céu vai se abrir e a noiva preparada vai subir. Aleluia! O céu se abre, o Filho é confirmado na terra, passa pelo deserto e agora começa o seu ministério. Jesus prega, repita comigo, prega. Jesus cura, repita comigo, cura. Jesus liberta endemoniados, diga, liberta endemoniados. Cura leprosos, restaura a pele de povo, transforma caráter de homem.
Só que tem um detalhe, olha aqui para mim. Viver o propósito de Deus não está somente baseado a isso. Viver o propósito de Deus não é só curas. Viver o propósito de Deus não é só milagres. Viver o propósito de Deus não é só curar o leproso, libertar o endemoniado. Viver o propósito de Deus muitas vezes é fazer o que Jesus nos disse em Lucas 9. Aleluia. Que é, pastor, que tem lá? Que a vida após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Há uma inversão de valores, porque tem uma geração pensando que viver o propósito de Deus é pregar, viver o propósito de Deus é cantar. Há quem diga que viver o propósito de Deus é só relampear e profetizar. Não, às vezes é necessário deixar tudo de lado para carregar uma cruz nos ombros, porque isso também é viver o propósito de Deus na terra. Viver o propósito de Deus não é apenas sinais e maravilhas. Muitas vezes você vai ter que deixar algumas coisas de lado para ficar carregando uma cruz pesada nos ombros. É fato, irmãos, que por onde Jesus passou, alguma coisa aconteceu. E isso estava incluído no propósito de Deus, pastor? Estava. Só que chegou um dado momento que era chegada a hora do mestre, e ele mesmo havia avisado aos seus discípulos que esse dia chegaria. Uma multidão cercava Jesus por onde ele passava. No meio da multidão tinha os fariseus, escribas. Havia aqueles que ficavam no meio da multidão apenas querendo milagres. Mas havia também no meio dessa multidão aqueles que estavam alinhados ao propósito de Deus em sua vida. E é bem verdade que quando se trata do propósito de Deus na vida de Jesus, Isaías, se não me falha a minha memória que está muito cansada, diz que agradou a Deus moê-lo. Como é que Deus vai se agradar moendo o seu próprio filho? Propósito. E aí eu preciso lhe perguntar: e se hoje Deus começasse a lhe moer? Pastor, eu sairia do propósito por causa disso? Não. Aí você também estaria inserido no propósito. E a Bíblia diz que agora Judas, anunciado como traidor na última ceia. É interessante que na última ceia, pastor Arley, Jesus está reunido com os 12 e ele diz assim: um dentre vós irá me trair. Não é assim? É a última ceia. Só que antes desse anúncio, Jesus lavou o pé dos 12. Jesus serviu o pão aos 12. Jesus se assentou com os 12. E ali ele diz: um dentre vós vai me trair. Mateus não fala, Marcos não fala, Lucas não fala, mas João fala que Jesus vai responder assim quando questionado sobre o traidor: o traidor é aquele que eu der o pão. Os outros evangelistas dizem: aquele que molhar no pão, no prato comigo. Mas João diz: não, é aquele que eu der o pão. Olha que detalhe interessante. Jesus dá o pão para Judas. Judas ainda olha e fala: sou eu, mestre? Tu dizes, vai e faça o que já está proposto ao seu coração. Que detalhe rico é esse, pastor, que você viu nessa situação? Há um detalhe muito rico, porque enquanto Jesus está lavando os pés de Judas, Judas está fiel. Enquanto Jesus está servindo Judas, Judas está fiel. Enquanto Jesus está dando lugar na mesa para Judas, Judas está fiel. Mas depois que Judas sai da mesa, quem governa o coração de Judas é o diabo. Olha como é que isso é pesado. Porque infelizmente nós estamos vivendo um tempo onde tem muitos Judas.
Como, pastor? Enquanto Jesus está abrindo porta, Jesus, Jesus, Jesus. Enquanto Jesus está dando esposa, Jesus, Jesus, Jesus. Enquanto Jesus está dando prosperidade a Jesus, Jesus, Jesus. Enquanto Jesus está curando, Jesus, Jesus, Jesus. Mas quando sai da mesa que Jesus está, quem governa o coração é o diabo. Oi, irmão, se tem uma coisa que eu não tenho medo é de pregar o que Deus está mandando. Porque tem uma geração que está vendida e é parecidíssima com Judas, porque só é interesseiro. Enquanto Jesus tem lugar na mesa, é Jesus. Enquanto Jesus está curando, é Jesus. Enquanto Jesus abre porta, é Jesus. Mas basta sair da mesa da comunhão, do culto, que quem governa o coração deles é o diabo. E ainda muitos ainda batem e dizem: homem não manda em mim, pastor não manda em mim, eu não preciso obedecer a homens, eu não preciso congregar a igreja. É Judas que só quer os benefícios, mas não quer o propósito da cura. Ele é calamassoria. Aleluia, Deus. Judas foi vender Jesus por 30 moedas de prata. E eu acho tremendo que o pastor Paulo Júnior, se não me falha a memória, fala. Eu acho muito forte quando ele fala assim: Judas ainda vendeu por 30 moedas, e nós que entregamos Jesus por qualquer coisa. Trocamos Jesus por um prato, trocamos Jesus por uma noitada, trocamos Jesus por uma carreira de cocaína, trocamos Jesus por uma baladinha com a novinha, trocamos Jesus por uma noitada de carnaval, trocamos Jesus por causa de uma oportunidade melhor, trocamos Jesus e manchamos o nosso nome por causa de um jeitinho brasileiro, trocamos Jesus por muito menos do que 30 moedas de prata. Mas a Bíblia nos diz que Jesus, ele agora foi se retirar para orar. Judas está traindo, Jesus está orando. No jardim do Getsemane, Jesus começa a transpirar gotas de sangue, e ali, aleluia, Jesus começa a restaurar o Éden. Como assim, pastor? O sangue derramado no jardim do Getsemane foi necessário para começar a restaurar o Éden, porque se o pecado começou em um jardim, a restauração também vai começar em um jardim. No Getsemane, Jesus derramou gotas de sangue transpirando e se angustiando até o mais profundo da sua alma. Um Deus que se angustiou, um Deus que se entristeceu a ponto de transpirar gotas de sangue. E ele vai revelar a sua humanidade para aqueles que estão mais próximos, dizendo: a minha alma está profundamente amargurada. E agora, pastor, o que acontece? Judas aparece com os sumos servos do sumo sacerdote. Sabe o que é tremendo, irmãos? Deixa eu tirar o terno que eu já estou com calor. Aleluia! Glória a Deus! Pega aqui, pastor. O servo do sumo sacerdote recebeu uma missão. Qual é a missão, pastor? Vão lá e apreendam Jesus e traga ele para nós. Como é que nós vamos saber que é Jesus? O moço ali que vendeu ele por 30 moedas vai dar um beijo no rosto. Esse é o trato. Quando ele dá um beijo no rosto, é ele. Vão lá e prenda. Judas chegou com a comitiva, e agora, ao se aproximar de Jesus e o beijar, Jesus disse: amigo. Para Pedro, quando emprestou a boca para Satanás, ele disse: aparta-te, Satanás. Para Judas, que vendeu por 30 moedas de prata, ele chama de amigo. Para quem Jesus entregou a chave da sua igreja? Para quem beijou ou para quem negou? Para quem negou. Para Pedro. Só que agora, quando houve o alvoroço,
e pegaram Jesus. Pedro puxou a espada e cortou a orelha do servo Malco. Jesus pega a orelha, bota no lugar. Isso é muito forte. Deus. Glória a Deus. Por que isso é forte? Porque a gente para de pregar aqui. Aí às vezes algumas pessoas ainda querem forçar um pouco do texto, falando é porque ele estava se preparando para dar continuidade no sacerdócio, e o sacerdote não podia ter nenhum defeito físico, então Jesus operou um milagre. Não. Há algo profundo envolvendo essa situação de Jesus colocar a orelha dele de novo no lugar. Por quê? Eles vieram com uma missão. Qual é a missão de volta? Levar Jesus. E quando chegar lá, tem que passar o relatório. Como é que foi a apreensão? Olha só, Malcom pregando Jesus. Aleluia. Sumo sacerdote. Você vai ser o sumo sacerdote aqui, mano. O relatório é o seguinte: bom, a apreensão foi até tranquila. Chegamos no devido lugar. O rapaz que vendeu por 30 moedas de prata cumpriu, beijou o rapaz, a gente foi lá e prendeu. Só que na hora que a gente pegou o rapaz lá, o Jesus, que estava no meio deles puxou a espada e cortou a minha orelha. Aí você fala aí agora para mim, amém? Aí você vai falar bem assim: mas eu estou vendo a orelha no lugar. Mas eu estou vendo a orelha no lugar. Mas é porque, sabe o que aconteceu? Vou lhe responder. Sabe por que a orelha está aqui de novo? É porque o homem que a gente foi prender, o homem que a gente foi pegar para trazer para o Senhor, ele pegou minha orelha lá no chão. Olha Malcom pregando Jesus. Pegou minha orelha do chão, botou de novo no lugar. Até que não é do time de Jesus, está pregando Jesus agora. Até que não é discípulo, está pregando Jesus. Até que não andou com Jesus, estava pregando ele. E Malcom vai ter que dizer: ele pegou a orelha do chão e botou no lugar. É por isso que ela está aqui de novo. Jesus é levado agora para ser julgado. Vai ser julgado, condenado. E agora há uma multidão dizendo: crucifique-o, solte Barrabás, crucifique Jesus. Jesus é levado agora para um determinado lugar para levar os açoites. Os romanos tinham o costume de bater só não nas costas. Eles batiam nas costas, eles batiam na frente do corpo e batiam nas solas do pé. Jesus vai ser moído de chicotadas. O azorrague, um chicote feito com tiras de couro, na ponta, bolas de ferro, pedaços de metal. E aquilo, quando pegava na pele e o soldado puxava, muitas feridas eram abertas em uma única chicotada. Jesus está sangrando. Só que agora é chegada a hora em que levaram Jesus a um lugar interior, e os soldados romanos estão fazendo uma brincadeirinha de mau gosto, porque para eles é uma brincadeirinha de mau gosto, mas no mundo espiritual já estava valendo. Qual é a brincadeira? Coloquem uma coroa na cabeça dele, é de espinho. Coloquem um tecido vermelho sobre os seus ombros. E olha o que os soldados vão fazer: vão se curvar diante deles e vão ficar: este é o rei. Para eles é uma brincadeira de mau gosto, mas no mundo espiritual já estava acontecendo. Jesus, carregue parte da cruz agora nos ombros. E Jesus agora é obrigado a carregar aquela parte que prendia suas mãos nas costas, pela via dolorosa. Jesus vai caminhando fraco, com dificuldade de respirar, o seu corpo todo dilacerado. Só que mesmo assim ele vai perseverar. Ele não vai parar. Ele não vai parar a caminhada por conta das feridas abertas, mas ele vai perseverar. A cada passo que ele dá era uma mensagem dizendo para a igreja futura: não pare.
Só que tem um detalhe, meus irmãos: essa cruz que ele vai carregar, ela chega a cair por volta de 3 vezes, até o determinado ponto em que um dos soldados vai olhar para um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, de pele escura, vai olhar para ele e vai dizer assim: ei, você, ajude o condenado, porque nós não podemos fazer isso. E enquanto tem um Simão negando 3 vezes, Deus já estava preparando outro Simão para ajudar Jesus a carregar a cruz. Sabe o que é interessante aqui? É que ao carregar a cruz com Jesus, apenas um versículo fala que Simão foi obrigado a carregar a cruz de Jesus com ele. Não fala como foi a caminhada até chegar no Gólgota, mas só fala que Simão levou a cruz. Porque existem ministérios que não foram feitos para status e nem tampouco para chamar tanta atenção. É apenas para carregar a cruz. Não vai ter fama, não vai ser conhecido, não vai ter status, mas vai andar lado a lado com Jesus carregando o propósito. É por isso que eu disse ainda há pouco no começo, que muitas vezes para a gente vivermos o propósito de Deus, nós vamos ter que deixar algumas coisas de lado e carregar uma cruz pesada, padecer para carregar uma cruz pesada nos ombros. E Jesus, ao chegar no Gólgota, ele agora é crucificado com 2 ladrões. Quantos ladrões? 2 ladrões, uma à direita e uma à esquerda. Quando eu olho para o Gólgota, meus irmãos, eu não consigo apenas enxergar 3 cruzes, eu consigo enxergar 3 igrejas. Quantas igrejas? 3 igrejas. A igreja da direita, a igreja da esquerda e a igreja do meio. A igreja da esquerda não entendeu muito bem o que é culto. A igreja da esquerda acha que Jesus é obrigado a fazer as coisas na hora que ela pede, na hora que ela manda. Como assim, pastor? Olha a atitude do ladrão da esquerda. Ei! Tu não é o Cristo? Tira a gente daqui então. Não sabe o que é culto, não entendeu o que é culto. Só que o ladrão da direita, que representa a igreja da direita, já começou a entender o que é culto. Como, pastor? Ele já entendeu quem está no meio, e já começou a reconhecer quem está no meio, não só como Senhor, mas também como Rei. O da direita vai olhar para o Senhor e vai dizer bem assim: ei, da esquerda, cala-te, nós estamos aqui porque merecemos. Esse homem não fez nada para merecer. Aí ele olha para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. A igreja da direita já começou a entender o que é culto, mas há um detalhe: Deus não quer que a gente siga apenas o detalhe da igreja da direita, Ele quer que peguemos o exemplo da igreja do meio. Por que, pastor? A igreja do meio tem mãos levantadas, a igreja do meio tem pés entregues, a igreja do meio tem um corpo entregue, e a igreja do meio vai dar uma aula para a gente. Por que, pastor? A gente não pode entrar para um culto e levantar a mão porque o pregador está mandando. Eu levanto a mão para adorar a Deus porque Cristo levantou as mãos na cruz primeiro por mim. Eu não adoro a Deus com os meus pés porque o pregador está dizendo marcha com o varão. Não. Eu adoro a Deus com os meus pés porque Cristo entregou os pés dele na cruz primeiro por mim. Eu não adoro a Deus com o meu corpo porque alguém está mandando eu adorar com o corpo. Eu adoro a Deus com o meu corpo porque Cristo entregou o corpo dele na cruz primeiro pela minha vida. Só que a igreja do meio não adora só de corpo, ela adora de corpo, de alma e de espírito. Como pastor, é chegada a hora em que Deus está à procura dos verdadeiros adoradores que adoram a Deus em espírito e em verdade. E quando eu vou fazer isso, pastor, faça como Jesus: Senhor, a ti eu entrego o meu
Jesus. Quem tem aleluia, adore a Ele. Não adore ao Senhor porque estou andando apenas. Adore porque Ele se entregou pela tua vida. Vamos lá em dó, em dó. Varão, entra comigo em dó aí. Em dó. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pago, sacrifício de amor que me comprou, ungido no Senhor, pelos cravos em suas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou-me a mente, o coração, me deu perdão, restaurou-me a comunhão. Quem pode dizer digno? E digno é o Senhor. Sobre o trono está, soberano, é soberano, eleva as minhas mãos, a Cristo que venceu. Cordeiro de Deus, segura. Mas aí passou um dia, passou 2 dias, mas ao terceiro dia